filtro aqui, porque esse aqui tá muito claro. Chega a dar uma agonia. Gente, nós vamos começar hoje a leitura do livro de Esther. Então, se você tiver aí a Bíblia, quiser abrir o livro de Esther, nós vamos ler o livro de Esther. Nossa, ficou pior, né? Meu Deus, espera aí. Passando um filtro aqui, mas que não fica tão claro. Dá uma agonia. Bom dia, Diara, paz do Senhor Jesus. Acho que esse aqui tá melhor, né? Vamos começar, gente? Deixa eu... Meu Deus. É esse mesmo. Vamos começar. Tá dando pra ouvir minha voz de boa? Para ouvir com fundo, ou o fundo tá muito alto? Tá bom. Tá, né? Vamos orar então. Hoje eu quero tentar os próximos 10 dias. Temos 9 dias de devocional pra gente encerrar os nossos 30 dias. E eu quero tentar ser mais breve nesses próximos 9 aí, tá? Pra gente terminar um pouquinho mais cedo do que antes. Até a Lígia que participa, às vezes ela tem que ir pro serviço, então ela acaba não ficando até o final. Eu quero tentar ser um pouquinho mais breve. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado porque o Teu nome está sendo glorificado. Nós estamos aqui para falar de Ti. Nós estamos aqui por amor a Ti, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida da Evelyn, a vida da Indiara, de todos que estão aqui. Que o Senhor venha dar um início de semana extraordinário. Que o Senhor venha, Pai, nos dar uma semana tremenda, Senhor. Que a gente possa viver coisas que a gente nunca viveu. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para todas as coisas que vierem acontecer no nosso dia a dia. Nós entregamos, Pai, a nossa mente ao Senhor. Nós entregamos, Senhor, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Que o Senhor conserve, Pai, eles para nós, que o Senhor venha nos sustentar com as Tuas mãos, para que a gente não caia, Pai. Perdoa, Senhor, as falhas que cometemos, porque só o Senhor para ter misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, nós falhamos, mas tenha misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa, Pai, nos lava com Teu sangue, Jesus. Que nós possamos ser mulheres cada dia mais apaixonadas por Ti, mulheres que cada dia mais não está interessada em lavar as vestes. Oh Espírito Santo, obrigado, Jesus. Que o Senhor venha conduzir essa live, Pai, porque essa live é do Senhor, não é minha. Então que o Senhor venha conduzir, que o Senhor venha nos ensinar e nos dar sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu tinha uma palavra hoje, mas eu vou deixar para liberar ela no final da live. E aí eu tava assistindo uma outra live antes de eu começar, eu tava assistindo a live da pastora Larissa e eu lembrei, falei, verdade, porque a live dela, ela também lê a Bíblia com a galera, que eles têm propósito de ler a Bíblia em 1 ano. Então eu falei, é verdade, vou voltar, a gente lê o livro, né? Nós já lemos o livro de Marcos e dessa vez nós vamos encerrar lendo o livro de Esther. E porque quem sabe já conhece a história de Esther, tem muito a nos ensinar, e como ela é uma mulher, creio que nós vamos se identificar bastante com ela, tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui, gente, com 2 Bíblias hoje, porque no livro de Esther, principalmente o nome do rei, aqui nessa Bíblia é um e aqui é outro. E essa aqui é mais chegada ao original, que é a Almeida, né? E essa aqui é um pouco uma linguagem mais, como eu posso te dizer, mais facilitada.
pra ler, né? A Almeida eu gosto, mas ela tem umas palavras meio que difíceis e é meio complicado pra mim. Mas eu vou estar aqui com as duas, as palavras que eu quero encontrar, a palavra raiz, eu vou estar lendo na outra. Mas abre aí sua Bíblia no livro de Esther, vamos começar aí. Vamos ler hoje o capítulo 1 e assim por diante até o capítulo... Esther vai até o capítulo 9, vai até o capítulo 10. E nós temos 9 dias, então no último dia a gente vai ler 2 capítulos, tá? Vamos lá? Quem entrou? Sueli também tá aqui. A paz do Senhor, Sueli. Seja bem-vinda ao nosso devocional. Vamos lá, gente. Esther, capítulo 1. E sucedeu que nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se ao rei Assuero sobre o trono do reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber, 180 dias, e acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor. Por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real, as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões finos e púrpura, com argolas pratas e colunas de mármores. Os leitos eram de ouro e a prata sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e pedras preciosas, e davam-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei, e o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim tinha ordenado o rei expressadamente a todos os grandes da sua casa que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então nessa parte aqui a gente percebe que tudo começa na cidade de Suzã, onde o rei Assuero está ali dando uma grande festa de luxo, né? A gente pode ver ali que como era o palácio. Então era um homem muito, muito poderoso, muito rico. E ele está ali dando seu banquete para as pessoas, abriu a porta do seu palácio, né? Para as pessoas, do menor ao maior, todos tratados igualmente. Amém? Vamos lá continuar. E ao 7º dia dessa festa, né, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigta, Ágata, Abac. Meu Deus, é cada nome que agora não é só falar em língua estranha, que misericórdia. Abagta, Zetar, Carcas e os 7 eunucos que serviam à presença do rei. Então aqui tá Meumã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses nomes esquisitos aqui são 7 eunucos que serviam, né, na presença do rei, que introduzisse na presença da rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Porém, então, perguntou o rei aos sábios que entendia dos tempos, porque assim que se tratava os negócios do rei na presença de todos, que sabiam a lei e o direito, e os mais chegados eram
Parsena, Setar, Admata e Tarsis, Meres, Mersena, Melcã, os 7 príncipes das Pérsias e dos Medos, que viam a face do rei, se assentavam no primeiro reino. O que, segundo a lei, se deveria fazer com a rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero, pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia, desde feito a rainha, sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos e os seus olhos, quando disser: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença, a rainha Vasti, porém, ela não veio. Versículo 18. Eu vou para outra tradução, tá? Então, olha. Gente, eu amo a Almeida, mas eu amo ler essa aqui, é minha, tá? Vou começar aqui. Hoje mesmo, continuou Melcã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber o que a rainha Vasti e vão contar aos seus maridos. E por toda parte, as mulheres não respeitarão seus maridos, e os maridos ficarão zangados com suas mulheres. Portanto, se for da vontade ao rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis das Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje outra mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo o enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e seus ministros gostaram da ideia e fez o que Melcã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta com a língua na escrita, da província, de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Amém? Esse é o capítulo 1. E o que nós aprendemos aqui? Nardiana, que acabou de entrar aqui, Pai Senhor Jesus. O que a gente aprende aqui, gente? Tem 2 lições aqui que a gente aprende com o rei, então vamos lá, para resumir a história. O rei estava dando uma grande festa para todos. Então era 7 dias de festa para todos, seja rico, seja pobre, todo mundo estava no palácio, comendo do melhor. E já ali, quase nos últimos dias de festa, todo mundo já bêbado, de tanto tomar vinho. O rei, já alegre, manda chamar a Vasti, porque Vasti era uma rainha muito bonita, fala que era bonita quem via, era atraente. Então ele queria mostrar a sua mulher, queria que ela viesse com a coroa para ele apresentar ela para todos que estavam ali. Porém, a rainha, muito ousada, ela não atendeu a ordem do rei e ele ficou muito furioso. E aqui está a primeira lição que a gente aprende com o rei, com o rei Assuero. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos da lei. Gente, isso aqui é uma grande lição, porque apesar de ele estar bêbado, e apesar de ele ter sido confrontado, e apesar de ele ser rei, que ele poderia fazer o que ele quisesse, antes de tomar qualquer decisão, ele consultou o seu conselho. Ele consultou os ministros para saber o que ele poderia fazer. Ele não saiu fazendo o que tinha que dar na telha. Ele não saiu ali tomando decisão conforme a emoção dele. Ele foi sábio em primeiro saber qual era o seu direito, o que ele poderia fazer ali. E aqui que a gente aprende é quantas vezes a gente passa por situações constrangedoras na nossa vida e saímos tomando decisões precipitadas, que dá na mente, sem consultar às vezes uma pessoa mais velha, que às vezes viveu essa experiência que talvez você esteja passando, ou
muito menos a gente não consulta nem o Senhor. A gente já sai tomando decisões precipitadas por aí. A primeira pessoa no qual deveríamos consultar é o Senhor Jesus. Se o próprio rei, sendo rei, tendo autoridade sobre todos, ele consultou ali seus conselheiros para saber qual era a melhor decisão, o que estava dentro das leis. Nós temos que ser assim. Apesar de ter às vezes você passa por um problema sério, onde você precisa de uma resposta rápida, mas você precisa consultar o Senhor. Você precisa aos pés dele e esperar que ele dê uma resposta. A gente aprende muito aqui e nós vamos aprender isso com o Esther, sabe? Então não vamos mais tomar decisões em cima da hora. Eu lembro até que quando eu fiz mentoria com a pastora Viviane Martinello na casa de Isabel, e lá ela sempre fala para nós assim: toda vez que você tiver que tomar uma decisão e essa decisão que você tomar tem que te fazer pensar muito rápido, nunca aceite, porque você vai se arrepender. Sabe? Às vezes nós somos ansiosas, às vezes a pessoa te dá uma dica, te dá uma ideia, te dá isso e você quer fazer logo. Você nem perguntou se é da vontade do Senhor fazer aquilo. Por quê, gente? Porque Satanás, ele está pronto para nos tragar. Ele está pronto para destruir com a nossa vida. E ele sempre oferece um prato antes. Já viu dizer que aquela fala que a pressa é inimiga da perfeição? É tipo isso, a pressa é inimiga da perfeição dos planos de Deus. O Senhor, ele é paciente, o Senhor, ele é zeloso, porque o Senhor primeiro ele quer tratar com a gente para poder entregar algo grande. Inclusive a palavra que eu quero deixar no final é sobre isso. Mas aqui o que a gente aprende, primeiro ponto, antes de tomar decisão, consulte o Senhor Jesus. Ore primeiro e espere a resposta antes de tomar a decisão. Não tive a resposta hoje, não tome a decisão. O Senhor não me respondeu, já tem 2 dias. Não tome decisão. Espere uma aprovação do Senhor antes de você fazer qualquer coisa. Sem a aprovação de Deus eu não faço nada. É isso que deveria ser lei para nós. Como que você tem resolvido os seus problemas? Como que você tem resolvido as questões que chegam para você? Será que você toma uma decisão por você mesmo, aí lá na frente dá errado, você vai dizer que Deus não quis, que Deus foi culpado? Ou você tem consultado a Deus antes de tomar qualquer decisão? Antes de assinar um contrato? Antes de aceitar uma proposta? Como que tem sido as suas escolhas? Talvez você não tenha esse costume de pedir a opinião de Deus. Você não tem esse costume, porque às vezes você pode ser daquela pessoa assim: recebi uma proposta hoje, faz aquela oração: ó Senhor, se for da sua vontade, faça dar certo, mas se não for, faça dar errado. E vai lá e faz. Não é assim. O coração do homem é enganoso. Primeiro você tem que orar, falar: Senhor, eu recebi proposta tal e tal, Senhor, mas eu não sei o que fazer, eu preciso da tua direção. Então, que o Senhor venha me dar um sinal, eu vou esperar que o Senhor venha me dar uma resposta no meu coração. Se for da tua vontade, Pai, que a paz do Senhor prevaleça no meu coração, mas se não for, porque na Bíblia vai dizer que a paz do nosso coração é o arbítrio de Deus, da vontade dele. Então, se você sente paz nisso que você está fazendo, se você orou e o Senhor permaneceu ali por 2 dias ainda paz naquilo que você está fazendo, continue. Mas se você se sentir confuso, tipo: eu acho que não, eu acho que é, a confusão não faz parte de Deus. Deus não é homem de confusão. Mas espere a resposta de Deus. Não vai aqui fazer a oração rápida e já vai agir, porque aí Deus vai falar: bom, ela nem esperou eu responder, então é por conta dela. Vamos aguardar a resposta de Deus, tá? Não vamos sair aí tomando decisão que dá na telha, porque nós vamos se arrepender, tá bom? Às vezes você está entrando numa cilada aí e nem sabe como vai sair depois. Ore, se possível jejue, mas
Espere Deus responder. Espere Ele falar com você. Enquanto você não tiver essa certeza, você fica aí esperando. Porque o que for para ser seu vai ser, não vai? Então não precisa apressar as coisas. Vamos lá. Essa foi a primeira lição que a gente aprende com o rei. E a segunda que me destacou aqui nessa história foi que quando a rainha decidiu que ela não fosse na presença do rei, os conselhos pelo rei ter uma grande influência sobre todo o reino, eles falaram assim, olha, vamos escolher outra rainha, porque como a rainha Vasti, ela desobedeceu uma ordem do rei, se ela fez isso, é como se fosse as redes sociais de hoje. Se fulano faz, todo mundo quer fazer, sabe? Então a rainha Vasti tinha uma grande influência nas mulheres. Então ela estava ali dando a festa para as mulheres num outro local da casa, do palácio. E o rei estava ali com os homens, né? Com o povo, com os homens no pátio. Então pensa, o rei chamou, a rainha não foi, e aquelas mulheres tudo prestando atenção. Elas vão falar, bom, se a rainha faz, eu também vou fazer. Então os conselheiros falaram, olha, é melhor a gente proibir, né, que as mulheres desobedeçam os seus maridos, e a gente estabelece uma lei que o marido tem a última palavra, que o marido é o chefe da casa, para que não se torne bagunça. Porque se a rainha Vasti fez, todas as mulheres vão fazer. Foi isso que eles pensaram. E por isso ele falou, vamos trazer uma punição para a rainha Vasti, vamos escolher outra rainha, para que assim fique sabendo o que acontecerá com aquela mulher que desobedeceu uma ordem do rei. Então foi aí que entra a história do porquê que o rei Assuero escolheu uma outra mulher, por conta da desobediência de Vasti, que ela não quis ir na presença dele. E ali eles estabeleceram que seria melhor ele procurar uma outra rainha, né? Então toda ação nossa tem uma consequência. A rainha perdeu de ser única, vamos dizer, e ela foi substituída. Toda ação nossa tem uma consequência. Por isso que eu falo, pense bem antes de tomar uma decisão. Nós precisamos ter essa visão de tudo que eu vou fazer, eu preciso consultar o meu Deus. E às vezes Deus vai usar a boca do seu pastor para te aconselhar, porque se for algo muito complicado, algo que você precisa mesmo de uma resposta, vai até seu pastor, peça conselho para ele, né? Às vezes pede conselho aí para quem é sua autoridade, seus pais, seus avós, não sei, seu marido, com certeza, porque nós aqui somos toda casada, e a partir do momento que nós deixamos pai e mãe, né, quem se torna a cabeça da nossa casa, da nossa vida, é o nosso esposo. Quando nós temos uma aliança, isso é lei estabelecida por Deus. O Senhor diz que eu sou a cabeça do homem, do marido. Então nós temos que falar também com o nosso marido, né? Porque toda vez, na Bíblia vai dizer, toda vez que a gente honra nosso marido, nós estamos honrando ao Senhor, tá? Então, às vezes você não tem marido, não é casada ainda, peça conselho para o seu pai, então, que é a sua autoridade, porque é uma hierarquia. O reino de Deus tem hierarquia. Aqui onde a gente vive tem hierarquia. Se a gente for ver nos exércitos, militar, tem uma hierarquia a seguir. E Deus não muda isso, tá? Então quando você não é casado, quem é sua autoridade? A autoridade espiritual, né? E a autoridade sobre você é seus pais. Quando você casa, é o seu esposo. Amém? E assim vai. Vamos lá. Então, a última coisa que a gente aprende é que Vasti perdeu a grande oportunidade de se tornar única por uma desobediência. E aqui a gente aprende que toda ação tem uma consequência. Nós precisamos prestar atenção em tudo que a gente for fazer. Então, por um não dela, né, ela acabou que levou uma punição para toda a geração dela, que ficou decretado, né, que toda mulher
seja a cabeça do seu marido, né? Que todo marido seja o chefe da sua casa, a cabeça da mulher. Então ali, ó, assine um decreto proibindo a rainha Vasti a comparecer na presença do Senhor e manda escrever isso nos livros. E mais, ela não deixou de ser rainha, ela continuou lá no palácio, porque o rei poderia ter várias mulheres, mas ela perdeu a chance de ser a única, e ela nunca mais poderia comparecer na presença do rei, nunca mais, uma escolha dela, né? Pelo erro que ela cometeu. Mas o mais importante que a gente aprende com Rainha Assuero é sobre isso, sobre consultar a Deus antes de agir. Amém? Quem entendeu até aqui? Faz sentido para você? Toda ação tem uma consequência. Faz sentido que nós devemos sim consultar o nosso Senhor Jesus antes de tomar qualquer decisão, né? Agora fala a verdade para mim aí nos comentários. Você, sempre que tem que tomar uma decisão, consulta a Deus e espera a resposta dele? Deus tá vendo, não vale mentir. Ou você já sai atropelada e faz o que dá na telha. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão rápida, não tome. Satanás sempre tem um prato para te oferecer. Não tome. Porque, gente, toda vez que eu fui ansiosa e quis fazer pelos meus próprios, eu quebrei minha cara e às vezes estou pagando consequências até hoje por erro que eu cometi. É verdade, né? Evelyn também já quebrou muita cara, eu também. Por ser muito ansiosa, por querer as coisas para ontem, por querer tudo para agora. Senhor, Ele é inimigo da ansiedade, entenda isso. O Senhor, Ele é paciente, o Senhor é misericordioso. E nós precisamos melhorar nisso, né? Amém? Então aqui a nossa leitura do capítulo 1 encerra. E eu quero deixar uma palavra para você, que ontem eu estava lendo uma palavra e o Senhor falou comigo. Eu falei, eu vou compartilhar com as meninas. E eu vou deixar aqui uma palavra para vocês e depois a gente já vai encerrar. Quero falar para vocês onde está escrito lá em Isaías 55:11, tá? Vai dizer assim: assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo que eu prometo. O que eu quero dizer para você, eu não sei o que Deus tem te prometido. Às vezes você tem uma promessa, né, lançada na sua vida, você tem uma palavra aí de Deus para sua vida, e você pensa, tudo que eu já fiz, eu acho que Deus nem vai mais realizar essa promessa. Às vezes nem vai mais se cumprir, porque eu já errei tanto, já falhei tanto. Mas uma coisa eu tenho certeza, tudo que Deus promete, tudo que Deus fala, não volta para Ele vazio. Tudo que Deus falou sobre você, a respeito sobre você, vai acontecer. Ainda que demore, ainda que você tenha mudado a rota, mas Deus vai te colocar na rota novamente, porque Ele precisa cumprir com a palavra dEle. Porque o Senhor, lá em Números, no livro de Números 23:19, vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso Ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O Senhor, Ele já te viu no futuro, Ele conhece você melhor do que você mesma, Ele traçou plano para nós, para sua vida, para minha vida, desde quando você estava do ventre da sua mãe. Ele já sabia todos os passos, decisões erradas que a gente iria tomar. Deus, Ele não muda de ideia a seu respeito. Então, tudo que Ele diz que vai acontecer na sua vida, se você tem uma palavra profética lançada sobre a sua vida, vai acontecer. Mesmo que você olhe ao redor e diz, eu não mereço, não tem como isso acontecer, vai acontecer, porque toda palavra que Deus lança não pode voltar para Ele vazia. Tem que se cumprir. Todas as promessas de Deus têm que se cumprir. Então, se você receber uma palavra profética que é de Deus mesmo, você sabe que foi de Deus para sua vida, você pode ter certeza que vai se cumprir. Satanás não tem o direito de anular a promessa de Deus para sua vida. Tudo que Satanás... Gente, tudo que Satanás faz
é lançar setas na sua mente, mas ele não tem poder de mudar a tua rota. Ele não tem poder de anular nenhuma palavra que Deus estabeleceu sobre você. Ainda que pareça, ele não tem direito. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é que morreu por você? É o Senhor Jesus. E uma coisa que eu quero que você firme na sua mente: filha é sempre filha. Imagina que toda vez que nossos filhos falhassem, nós deixássemos de ser mãe dele, a gente excluísse ele da nossa geração. Filha é sempre filha. Independente do erro que os nossos filhos cometem, nós vamos continuar amando igual. E Deus te ama e pronto. Não tem essa de Deus amar mais ou menos. Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Porque fulano errou, eu não amo mais. Deus te ama e pronto. Ele mandou o seu filho para morrer por você. E ponto final. Isso é inegociável. Entenda isso. A única coisa que nós temos que fazer é firmar nossa identidade em Cristo. Firmar nossa identidade como filha, herdeira e co-herdeira com Cristo. O que quer dizer herdeira e co-herdeira com Cristo? Quando nós somos... Você só vai ser herdeira de algo se você for filha de alguém, não é? Dos seus pais. Você só vai herdar algo do seu pai se você for filha dele. Nós somos herdeiras de Deus. Nós somos filhas adotadas, filhas. Somos co-herdeira com Cristo. Tudo que Jesus tem, nós teremos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo, ele é o primogênito, ou seja, vamos se dizer, Cristo é o nosso irmão. Que ele foi o primogênito de Deus e depois veio nós. Então, se você fez algo que deixa Satanás te acusar, dizer que a promessa não vai se cumprir por conta do tamanho do seu pecado, saiba que na palavra diz que a graça superabundou o pecado e Deus não resiste um coração arrependido, um coração quebrantado. Por isso que está aberto a cruz para o arrependimento. Se nós cometemos um erro, se falhamos, nós precisamos nos arrepender. Para que nos arrepender? Para que a promessa dá uma acelerada. Nós precisamos ajustar os is da nossa vida, porque Deus pode acelerar a promessa da nossa vida. Então, não pense que Deus vai deixar de cumprir. Ele tem paciência. Você não vai morrer. Já ouviu aquele negócio? Quem tem promessa não morre. A não ser que a pessoa não queira mesmo, né? A não ser que não queira mesmo, porque esse corpo aqui tem validade, né? Nós não somos eternos. Então imagina que eu fiz ali uma grande cagada, saí da igreja, saí da presença de Deus e não quero e pronto. Aí já é uma escolha sua. Deus está tentando a todo custo te trazer de volta. Mas nós estamos tentando ali, e mesmo assim, mesmo a gente não querendo, Deus ele é poderoso para trazer uma pessoa de volta no centro da sua vontade, né? A pessoa querendo ou não querendo. Então eu creio assim que querendo ou não querendo a promessa vai se cumprir. Às vezes você pode até fugir do seu chamado, fugir daquilo que Deus vai te trazer de volta. Ele vai armar situações para que você volte para a linha, volte para a rota. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, gente, igual a falar, não tem mais livre-arbítrio. Então descansa seu coração. Tudo aquilo que Deus tem para você vai acontecer e ponto. Não é porque nós somos boas, não é porque nós merecemos, é porque o que Ele fala, né, vai dizer assim, mas o que assim também é a minha palavra, ela não volta para mim vazia, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que eu ordeno, faz o que realiza tudo que eu prometo. É isso que o Senhor está dizendo. Então, você quer acelerar a promessa? Você quer acelerar algo que Deus tem para você? Volta para a rota. Para de ficar pegando atalho. Se firme na presença do Senhor. O pessoal lá no deserto seria muito mais fácil se eles parassem de murmurar e seguissem com o caminho. Mas não, resolveram ali dar uma murmurada, resolveram ali dar uma desviada.
E aí ficaram ali 40 anos, coisa que era de 40 dias. Mas Deus cumpriu a promessa. A terra prometida foi entregue. Deus sempre vai cumprir aquilo que fala. Nada volta para Ele vazia. Então, como que eu sei se eu tenho uma palavra? A gente precisa de uma palavra. Deus usa alguém para nos liberar uma palavra profética. Sempre. Eu não sei, às vezes uma palavra profética foi liberada quando você estava no ventre da sua mãe. Às vezes foi liberada quando você se converteu a Jesus. Deus sempre vai usar um profeta para ir até você e liberar uma palavra. Só que existe falso profeta, gente. Existe. Então você precisa ver se essa palavra é de acordo com a Bíblia, se também é de acordo com a vontade de Deus. Um exemplo bem simples para você entender. Vamos supor que a gente até brinca, né? Vamos supor que relacionamento. Fulano tá traindo cicrano, né? E aí a mulher lá tá orando para ficar com o amante. Aí uma profeta vai dizer: esse homem que você tá orando vai ser seu. Mentira, porque Deus não destrói uma família para constituir outra. Só um exemplo básico, entendeu? Pra gente entender qual que é a palavra de Deus e que não é. Deus, ele, na aliança, gente, com Deus é tudo legalidade, tem que estar dentro das legalidades. Deus, ele não vai contra a sua própria palavra. Então jamais que Deus vai olhar para um amante, vamos dizer assim, e dizer: não, essa família é de Deus, esse homem é de Deus para você. Não, seu marido é de Deus, né? Seu marido é de Deus. Deus se importa com a família. Cada um vai ter uma família. Então, só para vocês terem uma noção do que é a vontade de Deus, é conforme a legalidade do que Ele deixou aqui para nós, tá? Aqui para nós. Se tiver dentro dos princípios, se tiver de acordo com o que Deus diz, vai acontecer, tá bom? Então, olhe para o Espírito Santo e fale: Espírito Santo, eu até esqueci qual que foi a palavra profética que o Senhor liberou para mim. Ou às vezes foram tantas palavras que você recebeu que você até falou: qual que é de Deus, qual que não é de Deus. Fala assim: Espírito Santo, me traz à minha memória aquela palavra, a profética que foi liberada para mim, aquela que foi da vontade do Senhor. A palavra vai vir no seu coração, vai vir na sua mente. Aquela pessoa que Deus usou para falar com você aquela vez, é essa aí. Se você orar, o Espírito Santo, ele nos lembra. Ele nos lembra. E aí você, lembrando dessa palavra, você volta para a rota dela, tá bom? Porque vai acontecer. Porque Deus diz vai acontecer, porque Ele não mente, não se arrepende, mas sempre zela pela palavra que Ele lança. Amém? E que essa palavra tenha ficado aí. Talvez Deus queira falar com alguém. Inclusive eu escrevi ela ontem, gente, ó, ontem, de noite. E o Senhor falou: você vai falar essa palavra hoje. E aí eu ia até trazer no devocional essa palavra, mas depois o Senhor falou: não, você vai ler o livro de Esther e depois você libera essa palavra. Eu falei: amém, Senhor, amém. Porque é Deus que manda aqui, né? Vamos orar, gente, pra gente encerrar? Essa palavra a gente liberou no final. Serviu pra alguém aqui? Foi pro coração de alguém? Se foi, essa foi feita à vontade de Deus. Talvez alguém aqui precisava ouvir. Alguém estava desanimado, achando que as promessas não iriam mais se cumprir. Deus está te lembrando: vai se cumprir. Você querendo ou não, vai se cumprir. Tá? Vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada por essa oportunidade, Pai, de estar falando da Tua palavra. Obrigada, Pai, por cada vida aqui, Senhor. Vida de pessoas que o Senhor ama. Vida de pessoas que o Senhor zela, Pai. Que o Senhor venha trazer restauração. Pai, eu peço que, no nome de Jesus, que o Senhor traga a memória, na memória e na mente de cada uma aqui, a promessa no qual o Senhor lançou. Aquela que é verdadeira, Pai. Aquela que é verdadeira na mente dela. Para que ela venha entender qual foi a promessa que o Senhor liberou, qual foi a palavra que o Senhor liberou para ela. Para que o Senhor venha, Pai, fazer ela voltar para a rota. Que nós não possamos nos perder. Que nós possamos não pegar mais atalhos, mas viver no centro da vontade de Deus. Que nós possamos estar sempre com o Senhor, Pai, pedindo orientação, que nós não venhamos mais tomar decisões precipitadas, mas que nós venhamos consultar ao Senhor antes de qualquer coisa.
porque é o Senhor quem governa a nossa vida, é o Senhor que é o Senhor da nossa vida, é o Senhor que é o nosso Pai, o Senhor é onipresente, o Senhor já não viu no futuro. Então o Senhor é nada mais, nada menos que o dono da nossa vida. Então que nós possamos aprender a consultar a Ti antes de tomar qualquer decisão, Pai. Que toda ansiedade nós lançamos para o Senhor, que toda ansiedade nós depositamos e lançamos fora, que nós possamos ter paciência, que nós possamos estar caminhando com Cristo, porque Ele é Ele que tem a chave de todas as coisas. É o Senhor que sabe todas as coisas. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha abençoar grandemente cada mulher aqui, que o Senhor venha trazer à memória dela aquilo que traz esperança, que o Senhor venha animar cada uma aqui, e que o Senhor venha trazer para elas um grande amor, aquele amor do início, aquele amor lá de quando começou a nova conversão, que a chama do primeiro amor possa arder novamente, arder para estar na presença de Deus, Pai. Que o Senhor venha despertar essa mulher para fazer mais devocionais, para que elas possam estar mergulhadas na palavra, mergulhadas na oração. Espírito Santo, que o Senhor possa liberar uma bênção poderosa para essa semana. Que tudo aquilo que não é do Senhor, nós anulamos no nome de Jesus. Todas as setas malignas de Satanás, todos os planos perversos que ele colocou e quis colocar na nossa frente hoje, nós já anulamos no nome de Jesus. Nós já repreendemos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu nome, Pai, seja glorificado na nossa vida. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia. E que amanhã, às 5 horas, nós vamos estar aqui de novo para aprender um pouquinho aí com a história de Esther no capítulo 2. Então voltem aqui amanhã. E, gente, eu sempre vou estar deixando as notícias lá no nosso grupo da sala de oração, tá? Então sempre, quando não tiver, ontem, domingo não teve, porque sábado de madrugada, eu fui orar de madrugada e fui terminar, já era 2 horas da manhã. Então não ia dar certo acordar às 5, porque eu já tinha que ir pro culto de manhã. Então ia ficar bem pesado pra mim. Por isso que eu não vim pra cá. Sempre quando eu não vim pro devocional, vocês podem ter certeza que eu tava de madrugada com o nosso Deus. E aí eu sou humana, né? Aí é muito sono. Mas obrigada aí pela participação de vocês, né? Por ter interagido. Isso é muito bom pra mim, porque eu não me sinto falando sozinha. Então, obrigada aí, gente. Por vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Até amanhã, às 5.